Toru é um Zé Mané que não teve peito pra proteger a irmã de ser deletada por um maluco psicopata. Com nojo da própria inutilidade, ele se joga numa academia foda pra conseguir vingança. Mas quando é forçado a dividir o quarto com a mina mais gata da escola, ele bola um plano de ficar super apelão e de quebra ainda pegar umas minas gatinhas no processo. Tudo começa no primeiro dia na academia. E literalmente, no primeiro minuto pisando lá dentro, uma gatinha chamada Imari já chega colando nele. Enquanto os dois vão andando rumo ao campus, eles se identificam pelo fato de serem os calouros fodidos nessa academia chique. Só que quando chegam na cerimônia de boas-vindas, uma mina do alto escalão da escola, a Sakuya, recebe todo mundo e joga a real bem na cara deles. Ela manda a braba que antes de virarem alunos oficiais, vão ter que passar pelo ritual da escola, que basicamente é trocar porrada e humilhar a pessoa do lado, sendo que quem perder toma um pé na bunda direto da academia. A galera fica de queixo caído com essa notícia e começa a reclamar que não vão topar essa palhaçada. Mas a Sakuya corta o papo e deixa claro, ou metem a mão ou caem fora. E pra piorar, a nova parceira do Toru tá justamente do ladinho dele. Toru se levanta e pede pra mudar de oponente no duelo. Mas a Imari manda ele parar de tirar onda com ela e meter respeito na conversa. Sakuya dá início ao pau e uma gata branquela não vacila nem um segundo, conjurando o blase dela em formato de 2 espadas afiadas. Ela avança contra o parceiro dela num combate de blases. Vendo essa treta, o resto da galera não tem escolha e entra na porradaria também. Vira um caos total com todo mundo batendo um no outro usando seus blases únicos. Mas enquanto assiste as batalhas rolando, isso faz Toru lembrar do passado sombrio dele. Enquanto isso, a parceira dele, Imari, declara que tem algo importante pra conquistar. Por isso, ela se recusa a recuar do Toru e invoca o blase dela, que é uma espada. Ela exige que o Toru chame o blase dele, mas ele ignora completamente. Então ela parte pro ataque e Toru desvia e se defende tranquilamente contra a Imari usando só as mãos. De repente, um machado voa na direção deles, mas Toru desvia pra salvar ele e a Imari. Quando a Imari olha pra baixo, pra surpresa dela, ela vê um escudo na mão do Toru, e ele conta que o blaze dele é um escudo, o que faz dele uma anomalia entre os outros usuários de blaze que normalmente têm armas como blazes. Imari questiona as motivações dele pra entrar na academia e parte pro ataque. Mas naquele momento, Toru vê o passado sombrio dele de novo e bloqueia o ataque da Imari com o punho. Ele canaliza a energia no soco e manda ela voando longe, mostrando que acredita em igualdade de direitos e esquerdas. Logo depois, Sakuya anuncia o fim da batalha e declara que quem perdeu tem que vazar. Mais tarde, a Imari fica impressionada de ver que ninguém saiu machucado fisicamente da batalha, e o Toru explica que os blases não machucam fisicamente já que vem da alma. Antes de se despedir, Imari deseja boa sorte pro Toru e manda ele nunca perder. Depois, no caminho pra aula, Toru encontra o brother dele, Aoi, que fica falando merda sobre como agora são todos ratos de laboratório da Sakuya. Ele acredita que já que os poderes de Blaze vêm do Lucifull sendo injetado neles, agora são cobaias da Sakuya. Quando chegam na sala, sentam, mas todos ficam de olho na gata de cabelo prateado que entra. Aoi pergunta pro Toru se ele sabe quem ela é, e ele responde que não faz ideia. Mas pra confusão dele, a garota reconhece o Toru, faz uma reverência pra ele e senta bem do lado dele. Ela começa a encarar o Toru intensamente, mas toda vez que ele tenta puxar papo, ela desvia o olhar. Logo depois, a professora deles, Rito, que tem cara de vilã, aparece do nada e começa a falar um monte de baboseira antes de pedir pros estudantes se apresentarem. Quando chega a vez do Toru se apresentar, a professora reconhece ele como o irregular que tem um escudo e que virou assunto entre os professores. Então a garota de cabelo prateado se apresenta como Julie e olha pro Toru por um segundo antes de desviar o olhar rapidinho, deixando o Toru confuso. A professora apresenta o sistema da escola onde os estudantes vão ser colocados em duplas e que vão fazer tudo juntos com o parceiro, até morarem juntos. Um aluno, o pessoal pergunta pra professora sobre o objetivo do sistema. E a Rito explica que já que vão entrar numa força especial cheia de duplas no futuro, a escola quer que se acostumem a ter um parceiro o tempo todo. Aí ela informa que as duplas vão ser escolhidas no fim da semana. Mas enquanto isso, todos vão ser designados a uma dupla temporária, e essa pessoa é quem tá sentado do lado deles. Toru fica em choque ao saber que vai ficar em dupla com a Julie no futuro próximo, e a Rito provoca ele dizendo pra não começar a comer a mina enquanto morarem juntos. Sem acreditar, Toru reclama do sistema absurdo, mas a Rito calmamente diz que naquela academia tudo é absurdo. Naquela noite, Toru é expulso do quarto pelo Aoi, e ele manda o Toru crescer e dormir no próprio quarto. Toru então vai pro quarto pensando no que deveria dizer pra Julie. Mas quando entra, ela não tá lá, e ele imagina que ela deve estar dormindo em outro quarto com as outras garotas. Porém, pra choque dele, Julie aparece usando nada além de um pijama revelador, o que deixa o Toru pasmo. Depois de se acalmar, eles se reapresentam, e Julie conta pro Toru que ela lembra o nome dele facilmente porque é de Gimel, uma parte do norte da Europa, onde o nome do Toru lembra ela do deus nórdico do trovão, Thor. Ela se arrasta mais perto dele, e ele questiona ela por ficar encarando ele mais cedo.
Julie diz que tá muito interessada nele. E enquanto ele pensa que já conseguiu pegar uma gata gostosa, Julie diz que tá interessada na técnica de soco que ele usou mais cedo. Toru explica que a técnica dele causa dano no corpo dele, então não quer ensinar ela com medo de machucá-la. Julie fica decepcionada ao ouvir isso e de repente sente sono, dizendo que a diferença de fuso horário tá afetando o sono dela. Ela dorme no corpo dele sem sinais de acordar, e o Toru não tem escolha a não ser pegá-la e levá-la pra cama dela. Na manhã seguinte, Toru prepara um chá de maçã pra ele. E quando Julie acorda, ela mostra interesse no que ele tá bebendo. Ele faz um copo pra ela, que ela curte muito, e o Toru deseja que possam trabalhar juntos como dupla até serem designados pros parceiros oficiais no futuro. Algumas manhãs depois, Toru acorda e encontra Julie parecendo um lanche na cama dele. E não na cama dela. Mas quando ele confronta ela simplesmente não vê nada de errado nisso. Mais tarde, no refeitório, eles recebem a atenção indesejada das pessoas que descobriram sobre eles serem colegas de quarto. Eles sentam pra comer, e enquanto Julie tem um café da manhã balanceado, Toru opta por um café da manhã cheio de carne. Logo depois, duas gatas gostosas, Tomoe e Miyabi, pedem pra sentar com eles. Toru aceita, e a primeira coisa que a Tomoe faz é agir como uma mãe chata, brigando com o Toru por comer feito um porco. Mas o Toru simplesmente expressa o amor dele por carne. Nesse momento, ele faz contato visual com a Miyabi, e ela rapidamente esconde o rosto do Toru. Tomoe informa ele que a Miyabi é tímida perto de caras, e isso lembra o Toru de como a Julie costumava ser. Aí a Tomoe fala sobre a preocupação principal dela com eles sendo colegas de quarto, com medo que o Toru deve estar com Julie feito coelhos. Para com isso, procura ajuda. A Julie calmamente garante que elas não têm nada pra se preocupar e menciona como o Toru é um cara legal que abraça ela a noite toda. Mas ouvir isso faz a Tomoe entender errado e chamar o Toru de tarado. Mais tarde na aula, a professora Rito dá uma palestra sobre Lucifu, uma força misteriosa que melhora capacidades físicas. Uma vez que a alma de um indivíduo manifesta esse poder, é chamado de Blaze, e aqueles que conseguem usar isso são conhecidos como Exceed. Armas Blaze normalmente assumem a forma de espadas, lanças ou ferramentas similares, mas alguns, como o Turo, são exceções. Todo mundo olha pra ele com um olhar suspeito de lado, ainda desconfiada do relacionamento dele com a Julie, especialmente a Tomoe. Então, o Toru explica pra Julie que a Tomoe entendeu errado o comentário dela mais cedo, achando que os dois estavam e a Julie promete que vai tentar esclarecer o mal-entendido. A palestra continua sobre o conceito de evolução do Lucifu e como usar o Blaze frequentemente vai deixá-los mais fortes. Rito anuncia treinamento de batalha depois e avisa que se não ficarem um nível mais fortes até o fim do ano, vão ser expulsos. Depois, Tomoe vem implorar e pedir desculpas pro Toru por tirar conclusões precipitadas e xingá-lo. Num show exagerado de remorso, ela cai de joelhos, mas o Toru, sendo o Shed Supremo, manda ela levantar já que as coisas parecem um relacionamento de dominação e submissão entre eles. Percebendo que estão atraindo atenção, Tomoe tenta se recuperar com dignidade, mas acaba tropeçando numa posição que o Johnny Sins colocou sua mãe ontem à noite, dando às pessoas ao redor a impressão errada. Julie entra na cena e, apesar do ângulo suspeito, assume que eles estão só praticando artes marciais. Mais tarde no dojo, Julie e Tomoe lutam, chamando a atenção da turma graças à batalha e forma impressionantes delas. Aoi explica que a Tomoe usa o estilo de artes marciais renomado da família dela, o Tomoe Ryu. Curioso, ele pergunta pro Toru que estilo a Julie pratica, mas o Toru admite que nunca perguntou. Ele planeja fazer dupla com o Aoi pros eventos futuros, provocando um desafio já que o Aoi quer testar a força dele em primeira mão. Enquanto isso, Miyabi traz toalhas pras garotas, e Julie convida ela para ser a próxima parceira de treino dela. Miyabi recusa, culpando a falta de habilidade dela num atributo físico menos conveniente. Tomoe aconselha ela a estudar as técnicas dos outros, direcionando a atenção dela para a luta em andamento do Toru e Aoi. Julie parece não impressionada já que ela viu o que o Toru realmente consegue fazer. Naquela noite, enquanto Julie tá tomando banho, Toru espera do lado de fora. Eles depois bebem chá juntos e o Toru pergunta onde ela aprendeu a lutar. Pra surpresa dele, Julie diz que é praticamente autodidata. Ela então elogia tanto ele quanto o Aoi pela força deles durante o duelo, e o Toru revela que tanto ele quanto o Aoi eram do mesmo dojo quando cresceram. A semana passa tranquila, enquanto continuam o treinamento e desenvolvimento como dupla, antes de chegar ao fim. No último dia da semana, Toru diz pro Aoi que quer se tornar o parceiro oficial dele, já que o tempo dele como parceiro temporário da Julie chegou ao fim. Mas o Aoi não dá uma resposta clara. Então, enquanto Toru e Julie caminham pra casa, ele agradece ela por ser a dupla temporária dele e pergunta se ela considerou uma nova. Julie diz que vai perguntar pra Tomoe amanhã. Nesse momento, flores de cerejeira começam a cair, e Julie reflete sobre como essa é a segunda vez que veem isso juntos. Ela lembra do primeiro dia dela na academia, e como o Toru parou no meio do caminho pra olhar pra ela. Ela diz que tá feliz que compartilharam o momento de novo, e o Toru promete fazer o mesmo no ano que vem. Naquela noite, Toru mais uma vez acorda e encontra a Julie na cama dele.
Mas quando percebe que ela tá chorando e chamando pelo pai dela durante o sono, ele percebe o quão solitária ela deve estar e fica do lado dela. No dia seguinte, o escritório de registro para as duplas tá lotado, então Toru e Aoi decidem voltar mais tarde. No caminho pra aula, Toru vê a Julie pedindo pra Tomoe fazer parceria e se sente aliviado. Mas mais tarde, no caminho para registrar ele e o Aoi como dupla, ele encontra a Tomoe junto com a Miyabi e descobre que a Tomoe já tinha concordado em formar dupla com a Miyabi, deixando a Julie sem parceira. Como um verdadeiro humano, Aoi dá um passo atrás e dá pro Toru a chance de fazer dupla com ela. Toru corre pelo campus procurando por ela em todo lugar e não encontra. Eventualmente, Toru encontra ela na torre do relógio. Ele pergunta por que ela não contou o que aconteceu, e Julie responde que não importava, já que ela imaginou que ele já tinha escolhido o Aoi. Mas o Toru insiste que ela é a única com quem ele quer fazer equipe. E depois de um pouco de convencimento e muito papo, Julie concorda. Eles fazem o juramento embaixo da luz caindo, blase na mão, se tornando uma dupla oficial. Mais tarde, naquela noite, Julie mais uma vez se enrola na cama do Toru. Quando ele manda ela dormir no próprio espaço, ela confessa que costumava dormir do lado da mãe dela. Toru responde que ele não é a mãe dela, e Julie brincalhona diz que ele tem mais energia de papai gostoso. De qualquer forma, com isso, Toru decide abraçar o papel e deixa ela ficar. No dia seguinte, a professora Hito reúne a turma e elogia eles por decidirem os parceiros. Depois solta a grande notícia que a tão aguardada batalha simulada de Blaze finalmente vai acontecer, chamada de Batalha da Nova Lâmina. Mais tarde, Toru e Julie vão para os campos de treinamento, e rapidamente fica óbvio quem é a potência da dupla. Enquanto a Julie tem finesse, o Toru tá sofrendo só pra acompanhar ela. Ela aponta os movimentos desajeitados dele e o Toru culpa a falta de familiaridade dele com o uso de um escudo. Julie então ensina pra ele uma técnica de defesa e contra-ataque baseada em ritmo com o punho dele. Mas Toru hesita já que os punhos dele não são armas da alma e ele se preocupa em causar dano real. Em outro lugar, Toru encontra a Miyabi correndo na pista. Ela se esforça tanto que desmaia, e o Toru carrega ela no estilo cavaleiro na armadura suada, enquanto sente os melões cremosos dela nas costas dele. Ela surta, não querendo ser carregada. Mas depois de perceber que as intenções dele são puras, ela permite que ele a escorte até a enfermaria. Curioso, Toru pergunta por que ela tá se esforçando até o limite. Miyabi admite que quer fazer a parte dela pela Tomoe, já que ela não é das melhores nos estudos ou atletismo, mas desde que descobriu a compatibilidade dela com Lucifu, ela jurou dar tudo de si. Toru admira a dedicação dela e diz do jeito estranho dele pra ela continuar trabalhando duro, pra quem sabe um dia alcançar a força dos sonhos dela. Naquela noite no sono dele, Toru sonha com o passado sombrio e ardente dele de um homem com a espada, causando ele acordar aterrorizado. Amanhã chega e o grande evento também. Um blase de vale tudo completo na seção norte da academia. As regras são simples, lute como quiser e vença como puder. Toru e Julie escolhem a rota direta, ativando os blases logo de cara e correndo de cabeça pro combate. Eles rapidamente entram em conflito com outra dupla, mas o jogo de espada elegante da Julie e as táticas de escudo não convencionais do Toru garantem uma vitória sólida. Eles abrem caminho pelo campo de batalha, derrubando time após time até sobrarem apenas alguns competidores. Com o tempo acabando, eles passam pelo prédio da academia e trombam com a Tomoe, que já tá esperando com a arma de corrente maluca dela pronta. No meio da batalha, Miyabi entra no caos, empunhando uma lança gigantesca que parece que tá carregando ela mais do que o contrário. Ela ataca o Toru, mas rapidamente se cansa contra o escudo dele. Toru defende ela e admite que se ela tivesse mantido o Blaze ativo só um pouquinho mais, ele teria se ferrado. Enquanto isso, Julie dá conta da Tomoe rapidinho, lendo os movimentos dela como um livro e imobilizando ela sem nem suar. Apesar da derrota, as duas garotas saem de cabeça erguida e uma nova determinação de ficarem mais fortes. Julie então percebe que o tempo tá acabando. Toru propõe que encontrem o Aoi e desafiem ele para um confronto final. Mas antes de conseguirem rastrear ele, um grito corta o ar. Eles correm até lá e encontram o Aoi e o parceiro dele, Ryutaro, já derrotados horrivelmente. A professora Hito chega na cena, agindo como se tivesse preocupada, mas tem algo estranho. Aoi avisa o Toru que a Hito é mais descontrolada e aterrorizante que minha ex no período dela. E antes de conseguirem reagir, ela solta o blase dela neles. Ela acerta o Toru, fazendo sangue, e explica friamente que quando um blase é usado com intenção assassina, pode machucar o corpo e tirar vidas. Então, numa demonstração bizarra, ela quebra o blase do Aoi, afirmando que quebrar a arma da alma de alguém é mais doloroso que ser pegado por uma gótica dominadora. Hito revela que a missão dela é eliminar estudantes de alto potencial, e os 4 deles estão na lista dela. Apesar dos melhores esforços, Hito os supera com facilidade, jogando eles pra todo lado feito bonecos de pano. Hito diz que os fracos devem morrer, e isso lembra o Toru do passado sombrio dele. De raiva, ele explode ela com o punho, mas acaba destruindo uma sala de aula, errando a Hito completamente.
A batalha continua com Toru e Julie sendo empurrados para trás, e Julie diz pro Toru que a única chance deles é acertar um golpe garantido. É quando o Toru lembra do combo de defesa e contra-ataque que a Julie ensinou pra ele. Ele puxa a Hito pra continuar atacando ele, forçando ela a chegar mais perto. E naquele momento, Toru chama pela Julie. Com o apoio dela, ele carrega o ataque de punho e a Hito recua, achando que tá fora do alcance. Mas pra choque dela, Toru mira no blase dela e o punho dele quebra, nocauteando ela e terminando a ameaça. No dia seguinte, tanto Toru quanto Julie estão enfaixados e se recuperando tomando chá. Julie conta pra ele que a Hito foi detida, e eles ganharam um pouco de paz por enquanto. Toru, no entanto, ainda é assombrado por perguntas sem resposta como quem deu a ordem pra ela em primeiro lugar. Machucado e incapaz de levantar uma xícara, Toru aceita a ajuda da Julie até ela tropeçar e acabar caindo bem em cima dele. Naquele momento, Tomoe e Miyabi entram, lanches na mão, e imediatamente assumem que o Toru tá tentando fazer sacanagem com a Julie, apesar dos membros machucados dele. Mais tarde, naquela noite, Toru mais uma vez sonha o mesmo pesadelo e acorda com a Julie preocupada do lado dele. Ele sai pra varanda pra respirar um pouco. Julie se junta a ele, trazendo à tona o nome Otoha, que o Toru tinha murmurado no sono, junto com um juramento assustador de fazer ela pagar. Toru fica em silêncio, sem vontade de falar, mas a Julie conecta os pontos. Ela mostra pra ele uma cicatriz grande nas costas dela e admite baixinho que ela também tem alguém pra acertar as contas. Em algum lugar na floresta, Lilith nada no lago com a presença e os atributos dela, ambos impossíveis de ignorar, e diz casualmente pro mordomo super leal dela, Sara, que tá indo conhecer o Toru, já que ele compartilha a mesma característica rara que ela. Em outro lugar, Toru acorda num estado de confusão, tentando descobrir se a noite passada foi real ou só um sonho vívido de febre até a mão dele acidentalmente se encontrar agarrada na tábua de passar roupa da Julie. Quando ela acorda, Toru surta e balbucia um pedido de desculpas, culpando tudo no roteiro todo-poderoso que os deuses da trama escreveram pra ele. Ele insiste que não sabia que ela tinha se enfiado na cama dele. E a Julie explica que depois de se abrir sobre o passado dela pra ele, ela se sentiu sozinha e se arrastou pra cama dele. Mais tarde, eles se encontram com a Tomoe e Miyabi e vão andando pra aula, só pra encontrar o Aoi e Ryutaro já lá. Toru questiona a chegada cedo deles, mas o Aoi tenta disfarçar, dizendo como um chá de feito ele não é afetado pelos ferimentos. Tomoe não tá comprando e traz à tona os ferimentos que sofreram na briga anterior. Aoi fica pego de surpresa por quanto ela sabe, e o Toru revela que a Tomoe e Miyabi foram as únicas que vieram ajudá-los depois da luta. Aoi e Ryutaro fazem uma reverência respeitosa, mas o Toru começa a agir como se tivesse acabado de ver um homem das cavernas aprender boas maneiras básicas pela primeira vez, já que o Aoi nunca fez reverência pra ninguém antes. Eles começam a especular porque a Hito virou uma berserk neles, mas o Toru argumenta que não adianta pensar nisso, já que ela provavelmente já foi embora há muito tempo. No entanto, a própria Hito de repente entra na aula como se nada tivesse acontecido, surpreendendo a galera. Depois da aula dela, o grupo tenta confrontá-la no corredor, mas ela se faz de desentendida. Antes das coisas escalarem, Sakuya chega e convida todo mundo pro escritório dela, revelando que reintegrou a Hito como professora. Toru, compreensivelmente, traz à tona o fato que ela literalmente tentou mandar eles pro além, mas a Sakuya ignora, explicando que o valor da Hito pra academia supera a tentativa menor de homicídio dela. Ela insiste que a Hito tem um papel crucial em alcançar a dupla absoluta e informa a eles que vão enfrentar um ritual de avanço de nível. Nesse momento, um helicóptero pousa no pátio e a Lilith desce, acompanhada do Sara, pronta para fazer uma visita ao Toru. Mais tarde na aula, Toru tá visivelmente tenso com a Hito ensinando, sabendo muito bem que ela uma vez tentou mandar ele pro Reino das Sombras. A aula cobre aumentos de poder e habilidades especiais de nível de Blase, onde o contraste entre eles é tão gritante quanto noite e dia. De repente, a Lilith loira gostosa invade a aula sem anunciar, caminha até o Toru e pergunta sobre o Blaze único dele. Ela educadamente pede pra Hito se ela pode pegá-lo emprestado, mas o Aoi acha suspeito e exige saber o que tá rolando. Lilith ignora ele e, intrigado, Toru concorda em ouvir ela. De volta no lugar da Lilith, Sara traz lanches e chá, e a Lilith não perde tempo perguntando pro Toru pra se tornar a dupla dela. Imediatamente, Toru lembra ela que ele já tá em dupla com a Julie, mas Lilith descarta esse detalhe menor, se gabando que ela entrega um Rock Tua melhor. Ela explica como ficou sabendo das habilidades dele na Inglaterra e pulou vários obstáculos para se transferir, tudo para poder fazer equipe com ele. Toru lembra ela que a academia não permite troca de duplas, mas a síndrome de personagem principal da Lilith entra em ação, dizendo que as regras não se aplicam a ela. Ela aguarda confiantemente a resposta dele, mas o Toru recusa em favor de ficar com a Julie. Enquanto ele vai embora, Lilith avisa provocativamente que ele tá deixando passar um desenvolvimento de trama nível Mia Khalifa, mas o Toru vai embora dizendo que não tá interessado numa Naquela noite, Hito faz o Toru correr voltas como punição por matar a aula, cada uma com 4 km.
Mais tarde, ele tá descomprimindo no banho quando a Julie bate pra avisar que ele esqueceu a toalha. Depois, enquanto tomam chá juntos, ela pergunta se podem dividir a cama de novo. Toru, assombrado pelo aperto acidental dele mais cedo, entra em pânico e rapidamente convida ela num encontro platônico. Julie concorda e sugere uma ida às compras, já que tá presa na mesma camisa desde o começo. Toru acha que desviou com sucesso do pedido de dormir junto, só pra Julie insistir de novo e perguntar pra dormir do lado dele de novo, deixando ele se perguntando por que até tentou. No dia seguinte, no caminho pro shopping, Toru lembra de ter pedido conselho de encontro pra Miyabi. Quando convidou ela pra ir junto, ela entrou em pânico, achando que ele tava pedindo ela em namoro, e fugiu antes do coração dela explodir. No shopping, Toru e Julie são brevemente separados pela multidão, mas ele consegue encontrá-la de novo, fazendo ela agarrar a mão dele por segurança, completamente sem saber que a Tomoe e Miyabi estão seguindo eles feito detetives de comédia romântica. Numa loja de roupas, Julie vai pro provador, e enquanto a atendente da loja assume que ela é a namorada do Toru, ele não nega exatamente. Julie sai com uma roupa nova, fazendo tanto o Toru quanto a atendente da loja corarem. Encorajada, a atendente entrega mais roupas pra ela, e a Julie experimenta todas alegremente, comprando cada uma só porque o Toru disse que ela ficou bonita nelas. Eles passam a tarde passeando pelo shopping, eventualmente sentando pra tomar sorvete. Quando o Toru oferece uma colherada do rum passas dele, Julie abre a boca esperando ele alimentá-la. Ele obedece e ela alimenta ele de volta, dobrando ele feito uma cadeira de jardim. O álcool bate forte nela, e enquanto o Toru tenta controlá-la, Tomoe e Miyabi observam de longe, questionando se esses dois são só amigos ou amigos coloridos. De repente, uns bandidos sem vergonha aparecem procurando confusão. Tomoe tenta ir embora desinteressada, mas um cara agarra o pulso da Miyabi. Tomoe intervém, pronta para reorganizar a estrutura facial deles. Toru vê a confusão e corre para desescalar, mas os bandidos acham que ele tá só tentando aparecer pras garotas. Antes das coisas azedarem, Lilith chega feito uma rainha descendo do Olimpo. Saca o blaze dela, que pra surpresa de todo mundo é um rifle completo, lembrando esses palhaços da segunda emenda, e nocauteia os bandidos sem esforço. Depois de ver isso, Toru finalmente entende o que ela quis dizer quando falou que era uma exceção. Depois, Toru acompanha as garotas numa loja de lingerie, mas quando elas acidentalmente mostram as tramas pra ele, elas chamam ele de tarado, o que deixa ele frustrado. Na manhã seguinte, Toru reconta o caos para Tomoe e Miyabi, ambas compreensivelmente atordoadas. Julie aponta que os blazes normalmente não são feitos para se manifestar como armas complexas, o que explica por que a Lilith tá andando por aí como se tivesse o maior Enquanto isso, no dormitório dela, Lilith tá ocupada sendo uma certificada stalker com uma mesa cheia de fotos do Toru e sonhando em ter os filhos dele. Mais tarde, o grupo recebe um upgrade de Lucifu que os deixa mais poderosos. E embora possam parecer iguais por fora, por dentro são mais fortes e rápidos. Toru então vê a Miyabi casualmente destruindo os colegas de turma numa corrida na piscina. E depois que ela esmaga a competição, ele oferece uma mão para ela sair da água, provocando mais que só roupas molhadas. Ela agradece ele por sempre estar lá, mas ele lembra que é todo o trabalho duro dela. Tomoe aparece para apoiar a afirmação dele, enquanto Rito aponta como os melões dela ficaram maiores, o que o Toru percebe. As garotas ficam envergonhadas ouvindo isso, e a Tomoe chama o Toru de tarado. Nesse momento, Julie entra e mergulha na piscina e todo mundo espera uma natação mágica dela. Mas pra confusão deles, Julie não aparece da água. Toru percebe que ela não tá nadando, mas se afogando, e ele imediatamente pula pra resgatá-la. Acontece que a última escola dela não oferecia aulas de natação, e ela achou que aprenderia observando eles. Surpreende todo mundo ver a Julie não sendo boa em algo, mas a Tomoe garante que tem uma primeira vez pra tudo. Toru coloca uma toalha sobre a cabeça dela, pedindo pra ela não pegar um resfriado. E enquanto ele vai embora, Miyabi observa e deseja que ela também fosse alérgica a nadar pra poder receber o mesmo tratamento. Mais tarde naquele dia, Julie pede pro Toru ensiná-la a nadar. Enquanto passeiam pelo parque, ele vê a Lilith tomando chá com o Sara e diz pra Julie ir na frente sem ele. Toru senta com eles e pergunta por que ela tá matando aula, e ela despretensiosamente solta que já passou da escola e só tá aqui pelas vibes. Toru avisa que ela não vai fazer amigos desse jeito, o que inesperadamente toca o coração dela. Ele lembra como ela salvou as garotas ontem e quer perguntar algo pra ela, mas antes da Lilith responder a pergunta dele, ela quer que ele saia com ela primeiro. E nesse momento, um helicóptero aparece. Enquanto isso, Rito tá fervendo de raiva que o Toru matou a aula de novo. Os amigos dele estão começando a se preocupar porque ele saiu sem falar nada. Mal sabem eles, o Toru tá fora passeando num parque de diversões chamado Death No Land com a Lilith, que largou o ar aristocrático usual dela e agora tá agindo feito criança na primeira viagem pra Disneylândia. De sobreviver uma montanha-russa temática de vulcão a tirar selfies com um mascote gigante a fazer fotos num stand de foto, o Toru tá mentalmente fritado. Mas a Lilith não terminou. Ela arrasta ele pra um stand de tiro e absolutamente arrasa com precisão de sniper, o que impressiona o Toru.
Ela explica que a habilidade dela com armas vem do histórico de caça dela e são basicamente parte da alma dela. É por isso que o blaze dela é um rifle, igual ao do Toru é um escudo, onde a necessidade dele de proteger os outros corre tão fundo. Depois de marcar muito no stand, ela pula com um bichinho de pelúcia feio, como se tivesse ganhado a loteria. Fogos de artifício iluminam o céu, dando pro Toru a chance perfeita de perguntar a única coisa que tá incomodando ele, que é porque ela sacou o blaze dela em público. Ela diz que tava só se exibindo pro futuro parceiro de dupla dela, e mais uma vez propõe pros dois serem um casal super poderoso. Mas o Toru, sendo um Chad leal, recusa ela de novo. Naquela noite, ele volta pros dormitórios, mas encontra a porta trancada. Nesse momento, Julie chama por ele e ele pula até ela feito o Homem-Aranha. Sentindo alguém por perto, ele empurra ela gentilmente contra a parede para evitar detecção. Ele pede desculpas pelo retorno tarde da noite, mas Julie diz que tá só feliz que ele tá seguro. Toru admite que tava fora com a Lilith, que pediu pra ele ser a dupla dela de novo, mas ele recusou de novo porque já tinha prometido pra Julie que sempre protegeria ela. Lilith não ficou feliz e acertou ele com o clássico tapa de rejeição de garota de anime, antes de sair furiosamente. Julie escuta, sorri suavemente e agradece ele por escolhê-la. Ela toca a bochecha dele e justo quando o momento fica fofo, ela começa a espirrar. Toru sugere que entrem, mas ela envolve ele num abraço quentinho e diz que vão ficar mais quentes se ficarem perto, e ele concorda. Em outro lugar, Miyabi se pergunta se o Toru voltou e começa a se despir distraidamente pro banho dela, enquanto a mente dela ainda tá totalmente ocupada por ele. No dia seguinte, Rito bota a lei. Toru é punido de novo por matar aula, e ela anuncia que vai ter uma batalha entre turmas com os alunos do segundo ano, mas ela informa que não vai ter duplas. São todas lutas solo, e os alunos do primeiro ano vão enfrentar alguns poucos veteranos selecionados. Ela traz eles para a arena, onde os alunos do segundo ano estão treinando, casualmente soltando que alguns deles estão no nível dela, fazendo eles perceberem que estão ferrados sem uma estratégia sólida, enquanto os outros tentam descobrir como evitar serem transformados em panquecas. Lilith entra na arena feito um exército de uma mulher só e joga um desafio em cada aluno do segundo ano à vista. Os veteranos se sentem confiantes até ela sacar o rifle blaze dela e mandar um deles pro hospital. O caos irrompe. A arena toda vira uma partida de Fortnite, e a Lilith elimina todos feito se estivesse tentando desbloquear um final secreto. Sakuya observa, sentindo impressionada e irritada, então decide salvar os destroços do evento planejado com uma nova ideia, e essa é fazer a Lilith lutar contra a turma inteira do primeiro ano. E tudo que eles têm que fazer é sobreviver. Então a batalha começa, e a turma toda busca refúgio dentro de um shopping gigante, transformando o lugar no próprio esconderijo de campo de batalha deles. Lilith começa a caça, rastreando eles um por um, mas qualquer tentativa de emboscá-la vai por água abaixo. Então ela encontra cara a cara com o Toru, pronta para acabar com ele. Mas antes de socos ou balas voarem, Toru tira um momento para pedir desculpas por irritá-la mais cedo. Ela zomba, assumindo que ele tá tentando amolecer ela. Em vez disso, ele diz para ela vir com tudo que ela tem, e talvez depois de tudo acabar possam ser amigos. O duelo deles começa com o Toru desviando e escapando de balas, conseguindo chegar perto o suficiente para um combate corpo a corpo. No meio da batalha, ele casualmente pergunta por que ela precisou alugar um shopping inteiro só para essa luta. Lilith responde que uma festa extraordinária exige um lugar extraordinário. Enquanto os dois se enfrentam, o resto da turma chega para iniciar o plano deles. A emboscada falha miseravelmente, e a Lilith elogia eles pela tentativa, embora seja patética. Lilith nota que esse é o primeiro desafio real que ela teve o dia todo, mas decide ir com calma por enquanto. Ela quer terminar as coisas direito mais tarde. Reagrupando, o time se junta para repensar a estratégia deles. Enquanto a Lilith se diverte na Praça do Céu, Tomoe detalha um plano de mandar 2 grupos de 3. Quando chegam, é uma zona de guerra. A praça tá coberta de estudantes nocauteados e nenhuma Lilith à vista, até ela se erguer dramaticamente de uma pilha de corpos inconscientes e tira o Ryutaro com o rifle dela, já que camuflagem é outra habilidade de caça que ela dominou. Toru não perde tempo pulando de volta pra luta, mesmo que ela insista que preferiria salvar ele pro final. Enquanto o confronto deles continua, Lilith escapa de novo, avisando que se ele continuar perseguindo ela, ela vai ficar séria. Julie tenta cortar a fuga dela, mas a Lilith lê ela como um livro e derruba ela com facilidade, mostrando a diferença no nível delas. Ela tá prestes a ir pro golpe final quando a Tomoe entra bem na hora de puxar a Julie pra segurança. Enquanto se reagrupam, Julie percebe que a Tomoe tá machucada por causa dela e pede desculpas. Tomoe ignora, dizendo que proteger amigos vem naturalmente, mas ela também é rápida em apontar que a Julie tá claramente fora do jogo dela hoje. Julie insiste que tá bem, embora seja óbvio que não tá. Eles começam a bolar estratégias, mas com o Ryutaro fora, tanto Tomoe quanto Julie machucadas, e a lança poderosa da Miyabi ainda muito pesada para ela empunhar direito, o moral tá baixo. Aoi reclama sobre o quão frustrante é lutar com a Lilith porque ela tá sempre tão malditamente calma, e é quando uma lâmpada acende na cabeça do Toru. Mais tarde, enquanto de guarda, Toru é abordado pela Julie,
que finalmente admite que tá mais abalada que o normal. Ela confessa que mesmo que o Toru tenha rejeitado a Lilith, ela tem medo que esse evento todo vai aproximar ele dela e deixar a Julie no fundo. Toru dá um cafuné nela e garante que ela é a única que sabe como reviver a alma dele de verdade. Antes do momento poder ficar mais tenro, Lilith aparece de novo, entrando sem fazer som graças às habilidades furtivas dela. Ela chama os outros para um confronto final, mas só o Aoi se levanta. Enquanto a luta de 3 contra 1 começa, Lilith consegue manobrar e lidar com todos os 3 deles. Quando enfrenta o Toru, ela consegue atirar nele, mas o Toru a tem onde ele quer e bate no chão com o escudo dele, criando uma abertura explodindo o chão embaixo dela. Miyabi avança com a lança, mas a Lilith usa como degrau, pulando dela para tirar tanto o Aoi quanto a Julie num piscar. Lilith declara a vitória dela, mas o Toru diz pra ela não ficar confiante demais, já que naquele momento Julie se levanta de novo e corta a arma dela, revelando que bloqueou a bala da Lilith usando a arma de corrente da Tomoe como armadura improvisada. Com a Lilith finalmente encurralada, o grupo tem uma chance real de vitória. Mas antes de conseguirem terminar, uma bala de verdade acerta o ombro do Toru. Homens armados invadem a cena, liderados por um cara chamado Kevin, que apresenta pra Lilith um convite de alguém conhecido apenas como o ferreiro de equipamento. Lilith recusa na hora, puta que invadiram o evento dela, mas Kevin coloca uma bala no ombro dela pra deixar o ponto claro. Ou ela vai com eles ou não vai sair viva. Aoi e Julie correm pra pará-los, mas os ataques ricocheteiam inofensivamente. Kevin sorri e explica que Exceeds não são os únicos que ultrapassaram a humanidade. Pra selar o acordo, eles pegam a Miyabi como refém, forçando a mão da Lilith. Relutantemente, ela concorda em ir, pedindo desculpas por não terminar a luta dela com o Toru, mas o time não vai sentar e deixar uma das suas ser levada. Miyabi desmorona, culpando ela mesma por ser impotente. Mas o Toru conforta ela com uma promessa que vão trazer a Lilith de volta e talvez ela possa agradecer eles com algo especial quando conseguirem. Momentos depois, Toru intercepta o grupo na escada rolante. Lilith avisa que ele vai se matar, mas ele ignora, dizendo que ainda tem um duelo pra terminar com ela. Ele carrega o punho e bate no chão. Por um momento, nada acontece. Mas então, o shopping inteiro explode numa onda de choque atrasada gigante. No meio da destruição, ele agarra a mão da Lilith, e tanto a Julie quanto o Aoi aparecem pra derrotar os outros, enquanto Toru e Lilith fazem equipe pra derrubar o Kevin de vez. Depois que a poeira baixa, ambos tão machucados e contundidos, mas ainda em pé, eles concordam em resolver o duelo deles mais uma vez e partem pra cima. Enquanto isso, Kevin se arrasta dos escombros, contatando o empregador dele. Embora derrotado, ele diz que a missão foi um sucesso, já que coletaram dados suficientes. O chefe dele não tá muito preocupado com a Lilith mais. O interesse real dele é uma figura misteriosa chamada a Bruxa de Blaze. No dia seguinte, Toru tá no hospital, remendado e cercado pelo esquadrão dele. Lilith aparece com um ferimento igual e lembra ele da promessa dele que depois de irem com tudo, poderiam ser amigos. Então, ela tá aqui como amiga pra agradecer ele por salvá-la. Ela pede desculpas pro grupo por subestimar eles e por dar o tapa no Toru. Então, ela vira pra ele com um sorriso brincalhão e pergunta mais uma vez se ele vai ser o parceiro de dupla dela. Quando ele recusa de novo, ela beija ele no rosto e declara que vai ter que fazer dele o marido dela, surpreendendo todo mundo. Enquanto toma banho, Miyabi reflete sobre o incidente na batalha onde foi mantida sob a mira de uma arma. A memória deixa ela se sentindo um fardo pros amigos dela. Tomoe se junta a ela no chuveiro, oferecendo calor e encorajamento, lembrando ela que todo mundo valoriza o lado alegre da Miyabi. Enquanto Miyabi contempla amor, os pensamentos dela vagam em direção ao Toru. Logo depois, os estudantes da academia partem para um acampamento de treinamento de verão numa ilha remota, viajando para lá de iate. Durante a viagem, Julie, sobrecarregada pelo enjoo e pelo interior do iate, descansa a cabeça no colo do Toru. Percebendo o desconforto dela, Toru traz ela para fora para ar fresco. A brisa do mar acalma ela e ela eventualmente dorme no colo dele. Miyabi tropeça neles e, sem jeito, escorrega enquanto senta ao lado do Toru, sem querer pressionando o melão dela contra ele. Nesse momento, Aoi e Ryutaro chegam, informando o Toru que a Rito tá procurando por ele. Tomoe se junta a eles também, procurando pela Miyabi. Embora Miyabi dê um passo à frente, ela se sente conflituosa sobre os sentimentos crescentes dela pelo Toru. Rito logo reúne os estudantes para um anúncio que vão nadar até a ilha onde vão treinar. Enquanto o Toru questiona o raciocínio, Rito oferece apenas um olhar severo. Aoi acrescenta que a Sakuya vai estar observando eles do iate. De repente, o chão do iate abre embaixo deles, jogando todo mundo no mar. Já que a Julie não sabe nadar, o Toru carrega ela pela água. Naquele momento, Lilith chega de helicóptero, rapidamente mudando para um biquíni e pulando para se juntar a eles. Provocando o Toru com a aparência dela, ela zomba da incapacidade da Julie de nadar. Toru defende a Julie como parceira dele, fazendo a Lilith reconhecer a convicção dele antes de desafiá-lo para uma corrida. Quando alcançam a praia, Toru tá exausto.
Julie tenta secar as roupas íntimas dela ali perto, mas o Toru insiste para ela ir para um lugar mais privado. Enquanto descansa, Lilith protege ele do sol e se inclina, brincalhona perguntando por uma sessão de cardio quente. Toru rapidamente recua, só para perceber a Julie em angústia perto de um penhasco, já que as roupas íntimas dela foram levadas pelo vento, deixando ela constrangida e envergonhada. Em outro lugar, Miyabi e Tomoe tentam atravessar um rio, mas a Miyabi escorrega e puxa a Tomoe com ela. Miyabi sente que tá segurando a parceira dela para trás, mas a Tomoe garante, lembrando que a parceria delas foi uma escolha. De volta com o trio, enquanto aventuram mais fundo na ilha, Toru oferece o uniforme dele para Lilith, que cora com um gesto. Julie, sentindo ciúmes, passa perto quando a saia dela é quase rasgada por um galho. De repente, um ataque passa zunindo por eles. O grupo imediatamente fica em alerta máximo. Lilith suspeita de ninjas, mas os agressores empunham blazes, o que para eles é uma virada inesperada. Uma batalha irrompe. Lilith é quase emboscada por trás, mas a Julie intervém, salvando ela de encontrar o Senhor. Elas deixam as diferenças de lado e decidem trabalhar juntas. Julie derruba as árvores para revelar os atacantes. Intimidados pela força da Julie, os ninjas começam a recuar. Enquanto isso, Toru enfrenta um deles numa armadilha envolvendo um tronco gigante caindo. Ele desvia usando o blaze dele e contra-ataca só para descobrir que a ninja é na verdade a Imari. Ela cumprimenta ele casualmente e brinca sobre as mãos dele pousarem nas tramas leitosas dela. Que safadinho. Os outros atacantes, agora sobrecarregados pela Lilith e Julie, se rendem. De volta com a dupla, Tomoe luta contra os atacantes, enquanto Miyabi, temporariamente presa, hesita. Lembrando do incidente da Lilith, ela encontra a determinação e entra na batalha, ajudando a Tomoe a virar o jogo e ganhar a batalha delas. Naquela noite, os estudantes se reagrupam numa mansão na ilha para descansar e compartilhar uma refeição. Imari explica pro Toru que depois da derrota dela, foi recrutada para a divisão de filial da escola. Toru, surpreso mas feliz de vê-la, compartilha histórias da vida no campus. Julie logo confronta os dois, fazendo o Toru oferecer uma salsicha para ela, o que surpreende ela com o tamanho, e ela começa a imaginar que é do Toru. Que foi que você disse, vagabunda? Lilith chega com comida extra e pede pro Toru alimentá-la. Julie intervém, alimentando a Lilith ela mesma. Toru mais tarde se aproxima da Sakuya para pedir desculpas por julgá-la mal e agradece ela por criar a escola filial. Sakuya responde com o objetivo verdadeiro dela, que é guiar o Toru em direção a se tornar uma dupla absoluta. Em outro lugar, Tomoe, impressionada pela força da Miyabi, agradece ela pelo apoio. Sem jeito, Tomoe sai para pegar comida e acidentalmente esbarra no Toru. Ele elogia a bravura da Miyabi e ela revela que a força dela veio dele. Enquanto os amigos chamam por eles, Miyabi percebe quietamente que pode ter sentimentos pelo Toru. Nesse meio tempo, num laboratório escondido que parece coisa de filme B, Edward e Kevin estão batendo papo sobre um projetinho secreto. Edward joga a responsa no Kevin pra ficar de olho discretamente, já que estão quase finalizando a parada, um experimento que a galera poderosa tá doida pra ver, com o codinome Seleção. Ainda encalhado na ilha de verão, Toru desperta completamente empapado de suor dentro da barraquinha dele. Quando abre os olhos, toma um susto do caralho ao descobrir tanto a Lilith quanto a Julie, as duas praticamente peladas, coladíssimas no corpo dele tipo sanguessuga. Ele surta total com a situação constrangedora bem na hora que a Tomoe invade a barraca pra acordar todo mundo. Ela paralisa tipo estátua, boquiaberta ao flagrar o Toru no meio de um sanduíche de gostosas, deixando o coitado vermelho e querendo se enterrar vivo. Horas depois, debaixo daquele sol infernal na praia, a turma se junta. Toru, ainda traumatizado com o caos matinal, é interceptado pela Tomoe. Ela faz uma reverência e manda um pedido de desculpas sincero, explicando que a Lilith e Julie já deram os papos retos sobre o mal-entendido. Toru fica vermelhinho feito pimentão, ainda mais com a galera toda encarando. Não demora muito, e a Lilith, Julie e Miyabi aparecem também. Julie começa a recontar a treta da barraca pra Imari, mas a Miyabi corta o papo rapidinho, sugerindo que se organizem logo antes da Rito aparecer caçando eles. Toru mentalmente agradece a Miyabi por ter salvado a pele dele de mais humilhação pública. Os treinos do acampamento começam com natação. Dentro d'água, Toru carrega a Julie nas costas e fica todo vermelho e perturbado, vendo como os uniformes molhados marcavam os corpos das minas. O grupo então parte para uma trilha na montanha, sessão de culinária e mais um monte de atividades, onde a Miyabi fica refletindo sobre os sentimentos crescentes dela. Se apaixonar pelo Toru acendeu uma felicidade quentinha e desconhecida dentro dela. Naquela noite, Rito anuncia que é o último dia da viagem na ilha e libera geral para fazer o que quiser. A Lilith imediatamente propõe uma atividade flertante e suspeita de esfregar a pele um no outro, mas a Julie intervém empurrando ela para longe. No meio da tensão esquisita, Miyabi convida o Toru para passar um tempo juntos. Embora ele duvide que ainda tenha algo para fazer, ela simplesmente quer ir pra praia. Na manhã seguinte, Toru chega cedinho e percebe que é o único macho no meio da galera. Julie o surpreende, parecendo uma gracinha no biquíni dela, fazendo ele corar na hora.
As outras, Lilith, Tomoe, Imari, Rito e Miyabi, chegam logo depois, cada uma no próprio traje de banho, todas dignas de causar infarto. Toru fica de queixo caído e mentalmente cataloga os visuais delas. O da Imari é esportivo, o da Lilith, elegante, e o da Tomoe gracioso, fazendo ela corar também. Quando a Miyabi timidamente mostra o dela, as outras animam ela. Distraído pela figura cremosa dela, Toru nervosamente dá nota máxima, fazendo ela surtar de vergonha também. Enquanto seguem em direção à praia, Rito fica pra trás e brincalhona exige uma nota também. Toru zoeira que ela tá parecendo a mesma coisa de sempre, fazendo ela rir e bagunçar o cabelo dele. Ali perto, Imari, Tomoe e Miyabi observam a troca. O ciúme leve da Miyabi não passa despercebido pela Imari, que começa a suspeitar de sentimentos mais profundos. Jogos de praia rolam soltos, onde as tramas balançam e as bochechas ficam molhadas. Durante um acidente, Toru acidentalmente arranca a parte de cima do biquíni da Tomoe. E depois, enquanto nadavam, uma onda arranca o top da Julie. Ela rapidamente abraça o Toru por trás para se cobrir. E enquanto caminham para recuperar o top dela, Lilith aparece, aumentando o climão. Miyabi, observando tudo, sente uma pontada de ciúme. Imari, captando tudo, pergunta para Tomoe sobre a Miyabi, que nota que embora a Miyabi pareça mais feliz, tem uma inquietação por baixo. Naquela noite, o grupo visita uma fonte termal perto das montanhas. Toru relaxa sozinho no lado masculino, ouvindo as garotas conversando sobre os corpos delas. Rito provoca a Miyabi sobre os atributos dela, que a Tomoe defende, só pra virar alvo das provocações brincalhonas da Rito e Julie. Lilith entra na comparação divertida. O clima muda quando a Imari pergunta diretamente pra Miyabi sobre os sentimentos dela pelo Toru. Pega desprevenida, Miyabi escuta enquanto a Imari aponta como o olhar dela sempre demora nele e como ela tem rivais na forma de Lilith, Rito, Tomoe e especialmente Julie. Miyabi admite que a Julie parece impossível de competir já que ela é gentil, forte e profundamente conectada ao Toru. Virando a mesa, Miyabi questiona os próprios sentimentos da Imari. Imari confessa que ela e o Toru se conectaram no primeiro dia, mas escolheram ficar só amigos por causa de estar na escola filial. Ela encoraja a Miyabi a confessar os sentimentos e não viver com arrependimento. Quando saem da fonte termal, Miyabi, perdida nos pensamentos, tropeça. Imari manda o Toru carregar ela para prevenir outra queda. Depois, ela reúne as outras garotas e lidera elas para longe, dando pro Toru e Miyabi uma chance de ficarem sozinhos. Enquanto caminham, Toru lembra de uma vez que a Miyabi desmaiou durante uma corridinha na escola. Ela sorri, dizendo que o encorajamento dele sempre a deixou feliz, e agora ela quer mais dessa felicidade. Quando alcançam a praia no pôr do sol, Miyabi pede para ele colocá-la no chão. Lá, ela se declara. Toru fica claramente tocado, mas gentilmente recusa ela. Ele explica que, embora valorize os sentimentos dela, eles não tiveram tempo suficiente para realmente se conectar. Mais importante, ele tem medo que o passado sombrio dele e as cicatrizes emocionais possam machucá-la. Arrasada e envergonhada, Miyabi sai correndo. Em outro canto, de volta na escola filial, Lilith compartilha chá com a Sakuya. Notando a satisfação incomum da Lilith, Sakuya fica intrigada. Lilith admite que passou a curtir o tempo na escola, mesmo enquanto se esforça para se tornar uma dupla absoluta. Ela avisa a Sakuya, que é a Blaze diabólica, que o inimigo deles, Rain, vai atacar eles naquela noite. Mas a Sakuya alerta que ela e os estudantes da escola filial vão servir de sacrifício contra Rain, para que o Toru e os outros possam revidar e alcançar a dupla absoluta. À meia-noite, os estudantes ficam sob ataque do núcleo do ferreiro de equipamento do Edward. Julie e Tomoe, entre as lutadoras mais cascudas da academia, pulam para a ação para defender os colegas de turma. Aoi rapidamente percebe algo perturbador. Os soldados inimigos são significativamente mais fortes que antes. Enquanto a Tomoe direciona a Imari e Miyabi para cuidar dos feridos, ela fica alarmada quando um soldado que ela acabou de derrotar começa a se levantar de novo. Dentro do escritório da escola, Lilith, Rito e Sakuya observam a situação piorando. Os soldados estão massacrando os estudantes, a maioria muito inexperiente para batalha nesse nível. Sakuya, já suspeitando do envolvimento do Edward, conclui que ele deve ter conseguido informações sobre o processo da primeira seleção. Lilith torce por reforços do campus principal, mas a Sakuya revela que lá também tá sob cerco. Sem alternativas, Sakuya dá luz verde para Rito intervir. Extasiada com a oportunidade de finalmente soltar o poder total, Rito recebe uma injeção estimulante que ativa o poder completo do Blaze dela. Revigorada, ela avança para o campo de batalha. Lá fora, a treta se intensifica. Imari resgata um estudante caído enquanto Miyabi e Aoi se reagrupam com a Tomoe conforme ficam cercados. De repente, Toru e Julie chegam, nocauteando vários atacantes e dando para os defensores uma pausa necessária. Julie, fervendo de raiva pela destruição, jura não perdoar os invasores. Nesse momento, uma risada maníaca irrompe do telhado e a Rito aparece, empolgadona para finalmente se exibir na frente dos outros. Ela desce num flash.
obliterando soldados ao pousar. Desenfreada e no elemento dela, Rito lança numa carnificina feroz. Um soldado horrorizado a chama de exceção e urge os camaradas a eliminá-la. Com o Blase dela na força máxima, ela mostra o que um Blase pode fazer no nível 4, surpreendendo todo mundo com a quantidade de estrago que faz. No meio do caos, ela se dirige aos estudantes, explicando que uma conexão verdadeira entre o usuário e o Blase dele aumenta o poder. Ela então comanda os estudantes a recuarem, prometendo lidar com os inimigos restantes sozinha. Toru e Julie observam incrédulos, já que nenhum dos dois tinha visto a Rito com poder total. Depois que ela sozinha derrota um esquadrão de soldados, Toru percebe que ela tinha segurado durante o treinamento. Julie insiste para ele ajudar os outros enquanto a Rito mantém o inimigo ocupado, mas a Tomoe de repente corre, perguntando se viram a Miyabi já que ela tá desaparecida. Então volta no escritório da escola, Rito recebe a notícia que o campus principal se defendeu com sucesso. Mas antes de relaxarem, Kevin e os soldados de elite dele invadem. Ele veio pela Sakuya, a Blaze diabólica. Quando Kevin tenta levá-la à força, Lilith intervém para protegê-la. Um soldado atira na Lilith, mas ela desvia o tiro com o Blase dela. Rapidamente fica claro que os ataques em ambos os campi eram só diversões, e o alvo real do Kevin era a Sakuya o tempo todo. Lilith, embora em menor número, segura a posição e elimina vários dos homens do Kevin. Mas quando Kevin dispara um raio de energia gigantesco, a explosão resultante arrasa o escritório. Toru e os amigos dele testemunham a explosão de longe. Tomoe, ainda preocupada com a Miyabi, insiste pro Toru investigar. Ele e Julie correm pros destroços e encontram a Lilith gravemente ferida depois que ela protegeu a Sakuya e a assistente dela da explosão. Apesar dos ferimentos, Lilith insiste que tá bem e implora pro Toru salvar a Sakuya, que foi sequestrada. Toru e Julie correm pro porto, chegando bem na hora de pular a bordo do barco onde Kevin tá segurando a Sakuya. Kevin oferece uma chance deles se renderem e pularem pro mar. Julie recusa, já que não sabe nadar, e o Toru fica firme, determinado a manter a promessa dele. A batalha começa e Julie ataca primeiro, mas Kevin desvia facilmente. Toru consegue acertar um soco, surpreendendo Kevin com a força dele. Trabalhando juntos, Julie distrai Kevin tempo suficiente pro Toru acertar um golpe com poder total que manda ele cambaleando. Mas Kevin se recupera, ativando a armadura avançada e virando o jogo. Ele joga a Julie pro lado e fere o Toru, esfaqueando ele nos pés e pregando ele no chão. Quando Kevin levanta a espada para acabar com a Julie, Toru bloqueia com as mãos nuas, determinado a protegê-la a qualquer custo. Kevin, lembrando de uma promessa similar que ele falhou em manter, surta. Enfurecido, ele esfaqueia o Toru na mão e zomba da fraqueza dele, exigindo que ele repita a promessa. Enquanto Toru grita de dor, Julie tem um flashback do momento que o pai dela morreu quando ela era impotente para salvá-lo. A memória alimenta a determinação dela. Ela libera o poder total e ataca Kevin com velocidade cegante, cortando ele implacavelmente e mandando ele voando pelo barco. Perdida na raiva, ela quase vira a lâmina no Toru, mas a voz dele atravessa. Ela ouve a voz dele e colapsa de exaustão. Kevin, sangrando mas impressionado, se levanta de novo. Ele diz pro Toru que ele nunca será forte o suficiente para proteger ninguém. Nesse momento, ele recebe uma ligação do Edward que a missão tá completa. Surpreso, mas obediente, Kevin se prepara para recuar. Ele troca nomes com o Toru antes de pular no mar, prometendo que vão se encontrar de novo, e da próxima vez ele vai mandar ele conhecer o Criador. Na escola filial, os estudantes começam a cuidar dos feridos e limpar as consequências. No escritório, Sakuya revela para Lilith que ela não era o alvo verdadeiro da missão. Então o telefone toca. Lilith atende e a expressão dela endurece. Eles receberam um convite para a conferência da Rain e calmamente Sakuya admite que antecipou isso desde o começo. Mais tarde, Julie se abre pro Toru e conta sobre como o pai dela, que era um herói da cidade natal, morreu numa batalha com um homem e esse mesmo homem deu para Julie a cicatriz nas costas dela. Ela diz pro Toru que queria ficar mais forte, então entrou nessa academia. Mas sente que ainda precisa do Toru para protegê-la. Mas o Toru garante que eles têm que proteger um ao outro já que são uma dupla. Enquanto isso, Edward consegue atrair a Miyabi pro covil dele. E porque a Miyabi queria ser forte pro Toru, Edward promete que se ela seguir ele, vai realizar o desejo dela. Mulheres, né? Na manhã depois da batalha, Tomoe, Julie e Toru, ainda tão profundamente perturbados pelo desaparecimento da Miyabi. Eles vasculham cada canto da ilha, mas não encontram rastro dela. Justo quando tão prestes a desistir, Julie insiste em checar um último lugar com o Toru, mas o caminho deles é bloqueado pela Rito, que severamente informa que a Sakuya deu ordens estritas que ninguém pode sair. Quando tentam protestar, Rito ameaça pará-los à força. Sem outra opção, eles voltam pro iate. Enquanto o navio se afasta, Toru fica do lado da Julie, observando a ilha recuar na distância. Ele tá pesado de culpa, se culpando pelo desaparecimento da Miyabi. No deck superior, Sakuya os observa em silêncio. Dias passam. De volta na academia, a vida continua. O treinamento segue, mas o clima permanece pesado.
Durante a prática de luta, Tooru enfrenta a Tomoe sob os olhos atentos dos colegas de turma. Tomoe facilmente ganha vantagem. Ela prende o Tooru num mata-leão, mas a mente dele vagueia de novo. Dessa vez porque os peitos dela tão pressionados contra o rosto dele, tornando impossível focar. Hito zomba dele das laterais. Constrangida, Tomoe rapidamente solta antes de machucá-lo. Esperando tirá-lo daquilo, Tomoe o desafia para outra rodada. Depois do treino, Tomoe vai para os chuveiros. Quando alcança uma toalha, ela instintivamente chama pela Miyabi, só para lembrar que ela não tá lá. Uma lembrança surge da Miyabi, exausta depois de uma corrida matinal, descansando no mesmo vestiário. Tomoe demora sob a água quente, perdida em pensamentos. Lilith entra e silenciosamente observa ela. Enquanto isso, na aula, os estudantes fofocam sobre a Miyabi. A maioria assume que ela tá se recuperando num hospital depois da batalha. Tooru, no entanto, permanece visivelmente ansioso. De repente, Lilith se esgueira atrás dele e cobre os olhos dele. Tooru adivinha a identidade dela baseado no tamanho dos melões, e acerta. Lilith flerta brincalhona até a Julie fazer o mesmo. Tooru, impassível, identifica corretamente a tábua de passar dela também. Então a Tomoe entra e Lilith a surpreende com uns toques cheios de trama. Enquanto Lilith admira a maciez, Tomoe tá claramente desconfortável. Tooru conclui que isso é só o jeito esquisito da Lilith de mostrar afeto. Todos vão pra aula juntos tentando retomar a normalidade. Naquela noite, Tooru sonha com a Miyabi parada sozinha numa praia. No sonho, ele rejeita ela, e pra surpresa dele, ela o chama de fraco. De repente, Kevin aparece cortando a Miyabi nas costas. Kevin zomba da impotência do Tooru, ativando uma memória enterrada da irmã dele sendo cortada por uma figura sombria no passado. Tooru acorda de supetão, coração disparado. Julie acorda também e, vendo a angústia dele, gentilmente abraça ele, igual a mãe dela costumava fazer quando ela estava de luto pelo pai. No dia seguinte, Sakuya convoca o Tooru pro escritório dela para agradecer ele por salvá-la. Ela oferece uma droga que aumentaria a força dele, já que o blaze dele é considerado especial. Embora tentado, Tooru inicialmente recusa. Sakuya pressiona ele, referenciando o trauma do passado dele. Tooru luta com o medo de se tornar igual ao homem que matou a irmã dele. No final, ele recusa, mas a Sakuya ainda dá o vidrinho pra ele, dizendo pra usar só quando estiver pronto. Antes dele sair, ela conta sobre a próxima conferência da Rain, onde Edward, o mentor por trás do ataque no acampamento de verão, vai estar presente. Então Tooru volta pro dormitório, sentindo mal, e Julie o cumprimenta calorosamente e oferece chá de maçã para levantar os ânimos dele. No dia seguinte, a academia é colocada em confinamento para a conferência. Aoi e Tomoe, entre os melhores estudantes da escola, são designados para guardar o perímetro junto com um grupo de graduados confiantes demais. Hito observa do telhado, não impressionada pela arrogância deles. Um dos graduados garante para Tomoe que podem lidar com qualquer ameaça. Em outro lugar, Lilith vigia uma posição perto do prédio onde a conferência vai começar. Tooru e Julie a encontram e perguntam sobre o evento. Lilith tenta não responder, mas decide contar para ele, mencionando o objetivo do Edward de alcançar a dupla absoluta. Tooru lembra de ouvir a Sakuya mencionar o mesmo termo durante a cerimônia de abertura da academia. Desconfiado, ele começa a se perguntar se tanto a Sakuya quanto a Lilith estão escondendo algo, mas ele escolhe confiar nelas por enquanto. Dentro do salão de conferências, Sakuya cumprimenta várias pessoas de alto escalão que apreciam e respeitam a liderança dela. Então Edward chega. Sem perder tempo, ele propõe uma aliança entre o núcleo dele e a academia da Sakuya. Ela instantaneamente recusa, zombando dele pela expulsão e insinuando os laços obscuros dele com os avós. Ela o acusa de usar essa aliança como fachada para vingança pessoal. Edward, claramente esperando cooperação, fica abalado pela rejeição dela. Sem outra opção, ele a desafia para um jogo da morte entre os soldados aprimorados dele versus os estudantes dela, e o lado que completamente eliminar o outro será declarado vencedor. Sem hesitação, Sakuya aceita. Edward aperta um botão e os alarmes tocam pelo campus. Graduados guardando o perímetro recebem notificações de emergência. Lá em cima, aviões enchem o céu, liberando onda após onda de soldados do Edward no terreno da academia, liderados por ninguém menos que Kevin. Ambos os lados recebem informações sobre o jogo da morte e ambos os lados vão cara a cara. De repente, pro choque da Tomoe e dos outros, Miyabi aparece e se declara contra o Tooru para mostrar para ele o quanto ficou mais forte. A aparição repentina dela choca a Tomoe, e os outros vendo que essa não é a Miyabi que eles conheciam. Ela fica ali renascida, poderosa e vingativa. Os graduados correm para proteger os estudantes, mas não são páreo para ela. Com uma única explosão do blaze dela, ela manda eles voando. Ela revela Kevin como quem concedeu esse poder mata-deuses, tudo pela causa de exercer vingança no Tooru. Observando da sala de conferências, Edward orgulhosamente exibe a criação dele para Sakuya. Ela, no entanto, permanece composta, calmamente tomando o chá dela. Miyabi avança no Tooru, mas Julie reage instantaneamente, empurrando ele para fora do caminho do perigo. Ficando entre eles, ela declara que vai proteger o Tooru,
mesmo que signifique lutar com alguém que ela chamava de amiga. Tomoe, Aoi, Lilith, Julie e Toru invocam os Blazes, prontos para confrontar a nova ameaça. Kevin dá um passo à frente, explicando que a Miyabi é o resultado da pesquisa distorcida do Edward, um híbrido de um Exceed e uma unidade. Ele toca a Miyabi possessivamente feito um tarado, tirando reações enojadas da Tomoe e Toru. Enfurecida, Tomoe ataca, forçando Kevin a recuar. Ela se aproxima da Miyabi gentilmente, perguntando se ela está sendo controlada, e garante que eles ainda estão lá por ela. Mas a Miyabi, fria e desconfiada, acerta a Tomoe com força, lançando ela pelo campo. Rindo, Miyabi zomba da fraqueza e ingenuidade da Tomoe. Lilith sugere que ela foi manipulada mentalmente, mas Kevin a corrige, dizendo que a Miyabi não tá sob influência nenhuma. O poder é dela mesma. Desde o acampamento de verão, quando o Toru rejeitou a confissão dela, Miyabi buscou força para protegê-lo, para nunca se sentir impotente de novo. Kevin cruelmente lembra o Toru daquele momento, alimentando a culpa na mente dele. Toru furioso avança no Kevin, mas a Miyabi intercepta e ataca ele. Os golpes dela o dominam. Ela exige saber por que ele olha para todo mundo menos para ela, o blaze dela chovendo em ondas implacáveis. Toru mal segura a defesa dele. Os amigos dele tentam coordenar um contra-ataque, mas a Miyabi domina todos, determinada a provar que não precisa mais da proteção deles. Ela declara que depois da rejeição do Toru, ela jurou ficar forte o suficiente para ficar do lado dele para sempre. Toru implora para ela parar e que esse caminho não tá certo, mas ela continua vindo. Tomoe, gravemente ferida, percebe que o blaze da Miyabi agora carrega intenção letal, e que a Miyabi gentil que ela conhecia parece perdida. Kevin bate palmas sarcasticamente na reunião tocante antes de virar para sair, indo ver a Sakuya. Toru tenta seguir, mas a Miyabi bloqueia o caminho dele. Tomoe se força a levantar e derruba a Miyabi, dando para os outros uma chance de ajudar a Sakuya. Toru hesita, não querendo abandoná-la, mas a Tomoe insiste que porque a Miyabi é a parceira dela, a dupla dela, só ela pode alcançá-la. Enquanto isso, na conferência, Edward se gaba que a Miyabi é o maior sucesso dele, criada do desejo dela por força e moldada na arma perfeita. Ele exige a rendição da Sakuya, mas Sakuya zomba, acusando ele de explorar uma estudante para as ambições distorcidas dele. Os outros dignitários ficam do lado dela, rindo da arrogância do Edward. Em outro lugar, Toru, Julie, Lilith e Aoi correm em direção ao prédio da conferência, mas são emboscados pelos soldados do Edward. Lilith e Aoi seguram a linha, dando pro Toru e Julie tempo de romper. Lá dentro, Kevin aguarda. Ele os cumprimenta com decepção zombeteira. O alvo verdadeiro dele não é a Sakuya, mas o Toru. Ele quer ele destruído para testemunhar os amados dele morrerem um por um. Julie dá um passo à frente, inabalável, lembrando Kevin do voto dela de proteger o Toru. De volta no campo de batalha, Tomoe e Miyabi permanecem travadas em combate feroz. Tomoe se recusa a recuar, determinada a impedir a Miyabi de machucar mais alguém. Miyabi fica frustrada. Tomoe insiste para ela abandonar o poder que pegou emprestado, insistindo que força verdadeira deve ser conquistada. Miyabi grita que tudo que ela quer é ficar com o Toru, liberando outro ataque, e confessa de novo que tá apaixonada por ele. Tomoe, sobrecarregada, percebe que nunca entendeu verdadeiramente os sentimentos da Miyabi. Miyabi revela a rejeição que alimentou a transformação dela. Embora não seja experiente em amor, Tomoe faz o melhor dela para raciocinar com ela, garantindo a Miyabi que o Toru nunca ia querer que ela machucasse os outros ou se perdesse no processo. Ela agradece a Miyabi por tudo que ela fez e promete sempre ficar do lado dela. De repente, Tomoe dá um tapa nela estilo Will Smith, não de raiva, mas para tirá-la da ilusão. As palavras dela alcançam a Miyabi. O poder falso surgindo através dela começa a desmoronar. Lágrimas escorrem pelo rosto da Miyabi enquanto ela cai de joelhos. Tomoe pega ela e as duas colapsam nos braços uma da outra, chorando, aliviadas, quebradas, mas juntas de novo. De volta dentro do salão de conferências, Kevin batalha contra Toru e Julie. Ele os provoca, acusando eles de abandonar a amiga. Mas de repente, ele endurece, já que o feitiço da Miyabi foi quebrado. Toru sorri, dizendo que ele sabia e acreditou que a Tomoe podia trazer ela de volta. Enfurecido, Kevin arremessa uma kunai na Julie. Ela explode no impacto, mandando ela caindo no chão. Toru, em pânico, corre pro lado dela. Kevin saboreia a agonia dele e convoca os soldados dele. Eles abrem fogo no Toru. Julie recobra a consciência para encontrar o Toru protegendo ela, sangrando de múltiplos ferimentos de bala. Kevin zomba, chamando ele de fraco. Mas o Toru saca o vidrinho que a Sakuya deu para ele, a droga de aumento de poder. Tudo para proteger o que é precioso para ele. Ele injeta justo quando outra rajada de balas cai. O blaze dele irrompe numa onda de energia, vaporizando as balas no ar. Naquele momento, Lilith e Aoi chegam e rapidamente despacham os soldados restantes. Cercado, Kevin se prepara para uma última resistência, mas o Toru não hesita. Ele libera a força total e nocauteia Kevin. Edward, observando tudo colapsar, percebe que perdeu.
Os membros da conferência zombam e Sakuya vira as costas para ele, chamando ele de desgraça. Lá fora, Toru, Julie, Lilith e Aoi se reagrupam. Edward aparece procurando pelo Kevin. Encontrando ele inconsciente, ele surta, culpando ele pela derrota e chutando ele no estômago. Mas Kevin de repente se mexe. Com olhos frios, ele esfaqueia Edward na barriga. Ele levanta a arma final do Edward e vira pro Toru, olhos queimando de raiva. Sem nada mais a perder, Kevin se prepara para liberar a vingança dele. Mas dessa vez, com tudo que o Edward deixou para trás. Toru, Julie, Lilith e Aoi saíram do prédio da conferência, finalmente capazes de respirar depois de derrotar Kevin e os soldados dele. Mas justo quando o alívio lavou sobre eles, uma voz chamou eles. É o Kevin! Ele ficou de pé e, sem hesitação, Aoi atacou ele. Kevin pegou o blaze dele no meio do movimento e esmagou com a mão nua, colapsando ele instantaneamente. Lilith atacou em seguida, mas Kevin desapareceu num borrão e reapareceu a queima-roupa, enfiando um chute brutal no estômago dela. Kevin ergueu a arma dele e liberou um raio devastador, reduzindo o prédio da conferência a escombros com só o Toru e Julie permanecendo de pé. Kevin voou pro ar, a arma dele brilhando enquanto atirava implacavelmente. Os ataques dele roçaram ambos, empurrando o Toru para uma espiral de pânico. Quando Kevin mirou na Julie, Toru bloqueou com o blaze dele, mas a força do impacto mandou ele batendo na torre do relógio da academia. Kevin pairou acima, zombando dele por precisar de uma garota para ajudá-lo a ficar mais forte. Mas o Toru, lutando para ficar de pé, rebate, dizendo que a Julie é a dupla dele. Aproveitando o momento, Julie lançou um ataque surpresa, mas Kevin desviou sem esforço, mal se mexendo. Juntos, ela e o Toru atacaram de novo, mas Kevin os afastou com facilidade, tratando eles como pragas. Ele olhou pela academia com admiração desdenhosa, fazendo dela o próximo alvo e atirou nela. Toru implora pro Kevin, lembrando ele que ele também tem pessoas para proteger, mas Kevin friamente declara que não quer nada além de poder. Ele carrega a arma de novo, mirando na escola. Toru grita para ele parar, mas bem na hora, Rito aparece, bloqueando o raio com o blaze dela. Ela consegue, mas a explosão a deixa criticamente ferida. Estudantes aplaudem a bravura dela, mas a Rito, sangrando pesadamente, vira pro Toru, mandando ele terminar. Kevin retoma o assalto. Julie retalha, acertando um golpe que racha parte da arma dele. A explosão a fere, mas ela ignora, garantindo pro Toru que tá bem. Kevin atira de novo, e o Toru protege ela de longe. Mas Kevin de repente aparece atrás dele e enfia a lâmina nas costas do Toru. Julie grita por ele, implorando pro Toru levantar. Pensando que o Toru tá morto, a raiva consome ela. Um poder sombrio irrompe de dentro. Kevin ri, vendo o poder verdadeiro dela, se sentindo impressionado por ele. Julie lança num assalto furioso. Kevin, pego desprevenido, começa a vacilar. Os golpes dela crescem mais poderosos com cada acerto, lascando a armadura dele. Ele tenta recuar, mas a energia dela continua crescendo. Ele sente medo vendo o poder da Julie e se recusa a perder e a recuar. Eles se enfrentam. A raiva da Julie alimenta os golpes dela e a armadura do Kevin começa a desmoronar. Os dois batem no chão, ambos exaustos. Toru se mexe. Ele vê a Julie, os olhos dela nublados pela vingança, se preparando para dar um golpe final. Ele cambaleia para ficar de pé e corre em direção a ela. Quando tenta pará-la, os dois se enfrentam numa batalha de dois blazes, a força imparável contra o objeto imóvel. Mas diferente da Julie, Toru percebe que ambos os desejos de vingança estão errados. Ele diz pra Julie que por causa dela, ele encontrou alguém que quer proteger de novo, o que torna o escudo dele mais forte, e ele promete protegê-la. Ele abre a defesa dele e Julie o esfaqueia no ombro. Ele chama por ela, lembrando ela da dupla dele, e a voz dele corta a névoa. Ele envolve os braços ao redor dela, dizendo que ainda tá vivo e implora pra ela voltar. A respiração dela desacelera e a escuridão desaparece dos olhos dela. Kevin rosna pra promessa dele, dizendo como ele lembra do irmão dele que fez promessas que não conseguiu cumprir. Ele se levanta mais uma vez e dispara outro raio, mas Toru e Julie ficam unidos, combinando as almas e blazes para formar uma barreira radiante que completamente neutraliza a explosão. Kevin se recusa a acreditar e o Toru diz pra ele que sozinho não consegue derrotá-lo. Mas com a Julie do lado dele como dupla, eles conseguem. Kevin prepara outro tiro e o Toru tenta invocar o blaze dele, mas nada acontece. Naquele momento, Julie joga a espada dela, dizendo pra ele usar. Toru pega a arma e avança. Com um golpe decisivo, ele despedaça a armadura e arma do Kevin. Com isso, Kevin colapsa e a batalha acabou. No dia seguinte, Toru deita no hospital. Miyabi e os outros se reúnem ao lado da cama dele. Lágrimas nos olhos, Miyabi pede desculpas. Toru sorri dizendo que todos ficaram mais fortes. Dias depois, Toru compartilha chá com a Lilith, igual aos velhos tempos. Ela conta mais sobre o Kevin, como ele perdeu o irmão, como a família dele desmoronou e como foi criado para ser um soldado. Toru pergunta por que ela tá contando isso, e Lilith não responde, mas o Toru entende. Ele acena silenciosamente grato. Ela de repente acrescenta que a Julie já saiu do hospital.
Toru pula de pé empolgado e a Lilith sente ciúmes vendo ele animado por outra mulher. Mas a Lilith encoraja ele a encontrá-la. Sakuya sai das sombras atrás dela e diz pra Lilith que a razão dela querer que o Toru veja o arquivo do Kevin é pra ele entender a dor do Kevin e que a alma dele possa crescer, e então a visão dela da dupla absoluta possa se tornar real um dia. Enquanto isso, Toru encontra Julie na torre do relógio, e ela não fica surpresa de vê-lo lá. Ela abre o coração, dizendo como o poder dela não veio do remédio, mas que veio do trauma. De ver o pai dela morrer, ela sente medo que ele fosse abandoná-la se soubesse. Mas o Toru se aproxima, pedindo desculpas por empurrar ela a liberar aquele poder. Ele encontra os olhos dela, perguntando se ela continuaria sendo a dupla dele, e Julie acena. Juntos eles cruzam as lâminas, renovando o voto de ficarem mais fortes, de protegerem um ao outro até a morte os separar. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.